Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para fazer mais um pós-jogo, dessa vez para comentar Santa Cruz 2, Vasco 3, pelo jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. Vascão classificado! E quem viu minha preleção sabe que eu tava esperando um jogo bem mais difícil pro Vasco. Tava achando que a gente ia vencer, assim, sem muita confiança, mas tava achando. Só que achava que ia ser no sufoco, aquele sofrimento. Sabe aqueles jogos que você termina ali quase socando a televisão para acabar logo? Acabou que não. Foi uma vitória bem mais tranquila do que eu esperava. E a gente aqui agora vai comentar o porquê, né não? Então, o Jorginho começou o jogo com uma escalação até ousada para os padrões dele, eu achei. Porque eu estava esperando que ele só fosse substituir ali o Nenê mesmo pelo Pikachu ou pelo Éder Luiz. Eu estava achando mais que ia ser o Pikachu mesmo, porque o Éder Luiz está machucado ainda, né? Mas enfim, achei que fosse só fazer essa mudança e fosse seguir com o time que jogou na última quarta-feira. Acabou que não. Ele escalou o Evander no lugar do Nenê, que nem a gente vinha pedindo, e o Pikachu. Só que em vez de ser na lateral direita, no meio, que é uma coisa que eu não gostei a princípio. O Pikachu, nas outras vezes que teve oportunidade no meio campo, não foi tão bem. E como ele entrou no lugar do Henrique, eu achei que ele fosse jogar de segundo volante, que foi onde ele, então, assim, foi muito mal quando jogou nessa posição pelo Vasco. Só que começado o jogo, a gente reparou que, na verdade, o Pikachu ele jogou mais avançado ali e foi o Andrezinho que recuou um pouco para fazer ali o segundo homem do meio campo, né? E já no primeiro tempo, o Pikachu, na minha opinião, jogou bem. Melhor partida dele jogando pelo meio, assim, vamos torcer que seja realmente porque ele está começando a ganhar confiança e se adaptar no Vasco. O Evander, que entrou no lugar do Nenê, eu também achei que ele foi bem no meio campo ali. Um pouco nervoso, né? Normal, garoto, 17 anos, entrando aí, quase não tem chance no time do Vasco. De repente entra num jogo decisivo e é normal que ele trema um pouco. A gente viu isso no primeiro tempo, umas bolas que ele recebeu. Teve uma bola especificamente que ele recebeu ali, podia ter chutado, mas tentou tocar pro Andrezinho. No final do primeiro tempo, muita gente criticando ele, porque, todo mundo botando mó fé no Evander não joga nada. E por que isso acontece? Na minha opinião, o Vasco dá mole no jeito que ele, na falta de planejamento de aproveitar os garotos da base. Então você vê o Evander quase não tem chance ao longo da temporada, e aí de repente o Nenê machuca e ele é jogado nessa fogueira. A gente não pode esperar que o Evander, nem nenhum garoto da base, vai entrar sendo a solução para um time que não está jogando, entendeu? Para virar o destaque do time. Não digo que é impossível de um jogador novo sair da base e já virar a estrela do time, mas é muito difícil isso acontecer. O jogador tem que... O ideal é que o garoto suba num time que já esteja estruturado, que ele seja mais uma peça e vá crescendo aos poucos. Você esperar que ele já entre arrasando, acho que não é muito realista. Então a gente vê muitas vezes nessas horas os dois lados, assim, né? Antes, aquela expectativa de que ele vai entrar e vai resolver. E aí, quando isso não acontece, muitas vezes a crítica, não joga nada, um garoto que tem 17 anos ainda. Eu acho que tudo isso poderia ser evitado se houvesse um planejamento melhor de como aproveitar esses garotos. Como é que se faz isso? Lançando aos poucos, em jogos menos importantes, para ir dando ali uma experiência, uma rodagem para os garotos, para quando precisar num jogo mais importante, ele poder estar mais preparado, não ser pego de surpresa. No caso do Vasco, então, a gente conseguiria matar dois coelhos com uma cajadada só. Porque a gente poderia fazer um esquema que a gente poupa os nossos veteranos e aproveita os garotos. No caso do Evander, por exemplo. Eu não acho que ele tem condição para ser titular. Ele não pode barrar ali ele não pode barrar o Nenê, não tem condição de barrar o Andrezinho. Até o Pikachu jogando no meio aí parece na frente dele. Só que o Nenê tá agora com 35 anos, entendeu? O Andrezinho tá com 32. São jogadores que podem ser poupados para poder ter um rendimento otimizado ao longo de toda a temporada. Então seria o plano perfeito. Você poupa os veteranos e aproveita para ir dando experiência para os garotos mais jovens. Como isso? Um jogo em casa, tá 1-0, 2-0, tá resolvido.
tira o Nenê e põe o Evander para jogar 15 minutos, os 20 minutos finais. Ah, vai jogar lá no Pará contra o Paysandu, deixa o Nenê no Rio descansando, manda o Evander para lá para jogar titular, que nem foi contra o Luverdense agora. Ah, é longe, tem 9 viagens de avião, depois ainda pega umas 5 horas de carro. Pô, ótimo, deixa os veteranos descansando e manda a garotada para jogar. Essa é a vantagem de se jogar uma Série B, onde você tem um elenco que está tão acima do resto dos competidores. Mas não, aí fica, não, o Nenê é fominha, ele gosta de jogar todos os jogos, 90 minutos, aí fica chateado. Aí o que acontece? Joga o tempo todo, se desgasta, não dá experiência para os garotos, chega no limite aí do físico, estoura num treino e aí na hora que mais precisa do cara, ele tá contundido e tem que jogar o garoto na fogueira. Então eu acho que às vezes o Jorginho fica muito preocupado com essa coisa de manter o grupo, não quero me indispor com a estrela do time, e vai perdendo a oportunidade de construir uma estrutura mais sólida, entendeu? Um time, um elenco inteiro mais capacitado, mais homogêneo, e não um time todo bagunçado que vai depender do talento individual de um ou outro para resolver. E por falar em talento individual, vamos falar aqui do Andrezinho, grande jogador da partida, já jogou muito no primeiro tempo. É impressionante que eu acho no Andrezinho é o seguinte, ele é um cara que sempre joga muito no time do Vasco, só que normalmente ele é aquela imensão parda ali por trás, né? Ele fica no meio campo mais distribuindo o jogo e dando assim o papel do protagonismo pro Nenê, que é o cara que conduz a bola mais, que dribla, que tenta jogadas. Tem um espírito aí muito coletivo do Andrezinho e assim até uma humildade dele de não querer brigar pelo estrelato, porque ele poderia. Porque você vê que quando o Nenê não tá jogando, ele chama a responsa para si. Hoje ele foi o cara no primeiro tempo que pegava a bola e tentava com um drible, com um lançamento, com uma jogada, quebrar a defesa adversária. E aí eu tô falando aqui que Pikachu foi bem, Evander foi bem, Andrezinho foi bem, parece até que o time foi bem no primeiro tempo, né? Mas não foi. Não foi porque teve muito jogador que foi mal também. Marcelo Matos, uma partida horrível, chegando atrasado nas bolas, marcando mal. Quando é pra sair com a bola, saindo pior ainda, entendeu? Horrível. Tomou um cartão amarelo com 7 minutos de jogo. Ainda bem porque isso obrigou o Jorginho a substituir ele no intervalo. E o Diguinho, por pior que seja, jogou bem melhor do que o Marcelo Matos, que está numa condição deplorável. Os nossos laterais não subindo muito. O Madison ali tem as oportunidades, é um jogador veloz. Só que ele é tão ruim nos outros quesitos ali que vira tipo um buraco negro de jogada. Joga a bola para ele corre, alcança, mas não consegue cruzar. Cai na cara do gol, chuta em cima do goleiro. Então o que parece ser uma boa jogada acaba sendo um matadouro de jogadas. Então mais uma vez a gente viu um Vasco sem o que eu sempre tenho falando de volume ofensivo, sabe? Sem criar jogada, sem movimentar muito, os laterais não subiam tanto e as maiores chances acabaram sendo as chances de bola parada, como sempre tem sido. E hoje pelo menos dá pra ver que foi bem um caso pensado mesmo, né? Foi uma orientação do Jorginho, porque os jogadores falaram, a gente todo esse primeiro tempo para não tomar gol, então, tipo assim, o Vasco realmente segurou o freio de mão no primeiro tempo. O Santa Cruz também entrou de freio de mão puxado, eles vieram com 3 volantes no meio campo, time reserva, né? Então eles vieram claramente, assim, com o objetivo de só não tomar gol, e se der uma oportunidade lá, tentar fazer para liquidar a partida, mas sem assim, eles, como a gente já imaginava, a cabeça do Santa Cruz está totalmente aí no Campeonato Brasileiro, em tentar fugir do rebaixamento, e acho que isso facilitou muito para o Vasco também, entendeu? Então a gente viu um primeiro tempo que o Vasco não criava, muito porque não ia para cima, e o Santa Cruz estava recuado, mas que acabou também não sofrendo muito lá atrás, porque o Santa Cruz subiu pouco, avançou com poucos jogadores. Mas eu confesso que eu passei aí o intervalo preocupado, porque, sei lá, um jogo que o Vasco tá jogando contra uma equipe claramente inferior, precisa ganhar. O que a gente espera? A gente espera um time abafando, criando oportunidade, perdendo gol na cara, perdendo gol atrás de gol, sabe? Aquele abafa, e a gente não via isso. Eu fiquei com medo de no segundo tempo se repetir essa lenga-lenga
e a gente ir chegando no final do jogo e o gol não sai e o time vai ficando mais desesperado. E aí é aquele filme que a gente já viu algumas vezes nessa temporada. Graças a Deus, por sorte, por talento do Andrezinho, um pouco de sorte, logo no começo do segundo tempo, o Vasco conseguiu achar seu gol. O Andrezinho criou uma jogada ali pela ponta esquerda, tocou para o Jorge Henrique, que fez uma boa partida. O Jorge Henrique, ele acho que recuperou um pouco a forma aí, tá sendo um jogador mais que se movimenta mais, mostrando mais velocidade, ao contrário do jogador que a gente via há um tempo aí se arrastando em campo, ele agora vem se mostrando um pouco melhor. Pô, Felipe, mudou de ideia? Já tá achando que o Jorge Henrique tem que ser... Não tô achando que o Jorge Henrique tem que ser titular, não. Ainda acho que ele pode ser substituído, mas para mim é inequívoco que ele melhorou. Até o terceiro gol que saiu lá no finalzinho, com ele correndo lá para dividir com o goleiro, é uma prova cabal disso. E até fica a prova aí, voltando ao assunto lá, fica aí mais uma prova que se a gente souber administrar, substituir jogador para poder pegar esse jogador mais velho, deixar ele descansando e preparando o físico dele, enquanto um garoto joga e também ganha experiência em campo, pode fazer um time muito mais equilibrado aí, com os garotos mais experientes e os veteranos mais inteiros, fazendo um time onde todos os jogadores estejam ali no seu máximo do seu potencial. Porque a gente está vendo que tem uns jogadores aqui hoje no Vasco que estão só o bagaço ali. O Jorge Henrique melhorou um pouco, mas Marcelo Matos não tem condição, não consegue andar em campo. Rodrigo também. Será que tem o caso de tirar esses caras? Bota o Andrei ali no meio campo, dá uma experiência pro garoto. O Rodrigo, agora que o Luan tá na seleção olímpica, é um pouco difícil, né? Porque você não pode correr o risco do Aslan entrar de novo. Mas quando o Luan voltar, bota ali o Luan e o Jomar. Ou então mesmo agora, o Jomar e o Rafael Marques aí, dá um descanso pro Rodrigo, para quando ele voltar na ponta dos cascos. Enfim, fica a ideia aí. Mas a questão aí, voltando ao assunto, é que o Andrezinho jogou a bola, criou a jogada, tocou pro Jorge Henrique, tocou pro Júlio César, uma jogada trabalhada aí. Quanto tempo a gente não viu o Vasco fazendo um gol de jogada trabalhada? Com um pouco de sorte, aí um golpe de sorte, ele cruzou pro meio da área, o zagueiro cortou, mas caiu no pé do Andrezinho, aí com todo o talento dele, botou pro fundo do gol. Aí a coisa aliviou muito pro Vasco, porque de um lado tirou a pressão do Vasco, que com o placar estava se classificando, e jogou pro lado do Santa Cruz, que estava com 3 volantes, que estava jogando só para se defender e que se viu obrigado a ter que partir para cima. Nisso, abriu completamente o jogo pro Vasco, o time melhorou muito, o Pikachu e o Evander, que já tinham mostrado ali uma vontade, um talento no primeiro tempo, mas estavam meio tímidos ainda, meio nervosos, ganharam mais confiança, se soltaram mais. Pouco depois, participaram da jogada do segundo gol, com o Evander correndo atrás de uma bola, parecia meio perdida ali, que é aquela coisa da velocidade que a juventude traz, de acreditar, de confiar. Talvez se fosse um veterano ali, já teria desistido de ir na bola, ou até tentasse, mas não conseguisse chegar. Mas o Evander chegou, conseguiu cruzar para trás com categoria, e o Pikachu foi lá e fez aí o segundo gol dele em 2 jogos, para contrapor com o Madison, que poucos minutos antes perdeu um gol cara a cara com o goleiro, chutou em cima do goleiro. Madison, que todo mundo defende, ele tem que jogar. Não, ele é o melhor lateral porque ele marca melhor. Depois do 2-0, vacilou lá atrás, não acompanhou o atacante e fez o Vasco sofrer um gol. Então, o Pikachu é claramente melhor ofensivamente, tem muito mais qualidade. Mas ele não pode ser lá direito porque ele marca mal. O Madison marca melhor, mas aí também o Madison vacilou lá atrás. Será que ele marca tão melhor assim a ponto da gente poder abrir mão de todo o talento do Pikachu na frente? Eu acho que não. Mas o Pikachu jogou bem no meio, ele poderia ser aproveitado no meio? Cara, a gente tem um monte de jogador bom no meio aí agora. Tem Nenê, tem Andrezinho, tá chegando o Júnior Dutra que pode ser aproveitado no meio, Felipe Gabriel que tá se preparando, Evander que é garoto, e aí você vai querer tacar Pikachu no meio para brigar por posição com todo esse pessoal aí, enquanto a gente tem na lateral direita lá o Madison, que tá claramente aquém do que a gente espera de um lateral direito. Então, para mim, Pikachu tem que ser o lateral direito desse time aí. E se não assumir essa titularidade já no próximo jogo, vai ficar muito estranho. Vai ter que abrir uma CPI aí em São Januário para ver por que o Madison continua botando o Pikachu no banco. Enfim, mas o fato é que depois do segundo gol,
ficou muito difícil para o Santa Cruz, que já não estava também lá tão preocupado em conseguir essa classificação. Eles acabaram diminuindo o placar, que nem a gente comentou, né? Numa falha do Madison ali, um pouco do Martin Silva também que não saiu na bola. Mas logo depois, o Jorge Henrique, já ali no estouro do cronômetro, acreditou numa bola, no contra-ataque aí, mostrando que está aí realmente recuperando a sua forma física e deu sorte que o goleirão vacilou lá, fez o 3-1. O Santa fez depois, ele diminuiu o jogo para 3-2, mas o jogo já estava ali resolvido, não é mesmo? Então é isso, o mais importante é que o Vasco conseguiu se classificar. Meu medo era o Vasco ser eliminado agora, e aí não só a gente ter mais aí uns 5 meses só com Série B para se contentar, como o Vasco cair da Copa do Brasil, sem nem ter a oportunidade aí de jogar com os seus reforços que estão chegando aí, que é o Júnior Dutra e o Ederson, né? Mas agora a gente passou, agora tem uma pausa, agora vai ter uma pausa aí na Copa do Brasil, né? Tem as Olimpíadas que vai dar uma parada, tem que ter o sorteio aí dos próximos confrontos. É o tempo que o Vasco precisa para tentar acertar esse time, para ver como é que os reforços aí no ataque vão cair nesse time. Para o Jorginho flexibilizar um pouco essa teimosia dele aí, abrir mão um pouco desses xodós que ele tem. Jorge Henrique no ataque e o Madison na direita aí, ele tem que começar a rever essas certezas dele. E aí, quem sabe com isso, com os jogos da segunda divisão aí, servindo para testar um modelo novo, com a parada das Olimpíadas, para o Jorginho também poder testar formações novas nos treinamentos aí, já que ele não quer arriscar nos jogos oficiais. Quem sabe a gente não volta aí para essa última parte da temporada com um time bem mais encaixadinho e que dê pra gente aí uma confiança de que possa ter chances reais de disputar esse título da Copa do Brasil. Esse Vasco aí que tá jogando hoje não tem chance, mas futebol dinâmico, futebol muda. E vamos torcer para que esse mesinho aí, eu não sei exatamente quanto tempo a gente tem, mas a gente tem um tempo, sirva para preparar esse time para poder pegar qualquer outro adversário aí e conseguir fazer uma frente, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Mandar um abraço aí pro Juca do Cavaco, grande vascaíno, que já nos brindou muito com sua inteligência e seu conhecimento de Vasco no Twitter, mas que está sumido aí há alguns anos. Mas eu falei com ele hoje, ele tá confiante nesse time do Vasco aí. Abraço, volta pro Twitter, pô. Aparece no Twitter de novo, beleza? Acho que vai dar uma tranquilidade pra gente isso, né? Agora a Copa do Brasil, só lá depois das Olimpíadas. Campeonato Brasileiro da Série B, a gente sabe que de um jeito ou de outro a gente vai continuar liderando. Dá pra dormir mais tranquilo, né? É isso. Saudações vascaínas.